tem vivido para agradar a Deus ou os outros? Você já parou para pensar quantas decisões da sua vida foram tomadas só para não decepcionar alguém? Quantas vezes você disse sim com medo de ser mal interpretada? Quantas vezes você ficou em silêncio só para evitar que pensassem mal de você? Então, se você mora nos Estados Unidos como eu, talvez essa cobrança seja ainda mais silenciosa, porque além de ser mulher, cristã, esposa, mãe, profissional, você ainda se sente pressionada a ser perfeita, a dar conta de tudo, a agradar a todos, a nunca falhar. Mas deixa eu te perguntar com toda a sinceridade, você tem vivido para agradar a Deus ou para manter a sua imagem diante dos outros? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que aprisiona muitas mulheres sem que elas percebam: o vício em aprovação. Ahá! Precisamos muito falar sobre isso. E como isso pode estar roubando a sua liberdade, a sua fé, a sua identidade em Cristo. Então olha só, se esse tema já mexeu com você agora, então curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Sabe por quê? Porque aqui a gente fala da fé real, sem romantismo, para mulheres que querem viver com um propósito, com uma identidade e com maturidade. Então vamos lá, vamos ao ponto, vamos falar sobre isso que é muito importante. A busca por aprovação, ela é mais comum e mais perigosa do que parece. Você pode nunca ter usado esse nome, vício em aprovação, mas talvez esteja vivendo isso sem você perceber. Ele se esconde nas pequenas decisões ali do dia a dia. Quando você diz sim para um favor que você não queria fazer. Quando você posta algo só porque quer mostrar que está tudo bem. Quando você se esforça para não parecer difícil, ingrata, egoísta, mesmo que esteja ultrapassando todos os seus limites. Isso não é cansaço, é uma forma silenciosa de escravidão emocional. E olha só, a neurociência ela nos ajuda a entender o que está por trás disso. Quando você recebe aprovação, elogio, uma curtida, uma obrigada, o seu cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. E ali o que acontece? Você sente um alívio, sente que foi aceita, sente que você fez o certo. E o cérebro ele aprende rapidamente. Se eu agradar, eu sou amada. Se eu desagradar, eu sou rejeitada. Esse ciclo ele começa cedo e às vezes ele começa na infância. Quando você é elogiada por se comportar bem, por não questionar, por fazer o que esperam de você. E ali cresce com a cultura que valoriza a mulher que serve a todos, que carrega tudo, que é boazinha, mesmo que esteja se apagando por dentro. O problema é que esse comportamento, ele se transforma numa identidade. Você não sabe mais quem é, a não ser que alguém diga que você foi boa, que você foi útil, que você é suficiente. E com o tempo, o seu senso de valor, ele não vem mais de Deus. Ele vem da reação dos outros. Você não age mais por convicção, você age por aceitação. E aí começa a fazer coisas que Deus nunca te pediu, só porque as pessoas esperam de você. Isso não é humildade. Isso também não é fé. Isso é um mecanismo de sobrevivência emocional disfarçado de espiritualidade. E quanto mais você vive assim, mais você esgota a sua mente, mais você perde a sua paz, bloqueia a sua identidade e começa a se afastar do centro da vontade de Deus. Verdade. Agora olha só, a Bíblia, ela nunca nos chamou para agradar a todos. Não. Você já reparou como a gente se sente culpada só por contrariar alguém? Mesmo quando temos certeza de que nós estamos fazendo certo. Vem aquele peso. Será que fui grossa? Será que ele vai se afastar de mim? Será que agora eles vão achar que eu sou uma má cristã, uma péssima cristã? Essa culpa, ela não nasce da fé.
Ela nasce da confusão entre obediência a Deus e aceitação dos outros. A Bíblia é clara. Se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Oh, Paulo! O próprio Jesus foi rejeitado. Ele falou com amor e mesmo assim desagradou. Curou e mesmo assim foi criticado. Confrontou e mesmo assim ele permaneceu em paz. Porque o foco dele não era ser compreendido por todos, era obedecer ao Pai. E nós? A gente se desestrutura quando alguém nos interpreta mal, quando nós não somos reconhecidas, quando discordam da gente. Sabe por quê? Porque o cérebro ele interpreta a rejeição social como ameaça à sobrevivência. A neurociência mostra que a dor da rejeição ela ativa as mesmas áreas do cérebro ligadas à dor física. Ou seja, quando alguém te exclui, desaprova, ignora, o seu corpo ele reage como se você estivesse levando um soco. É por isso que você evita o confronto. É por isso que você cede mesmo quando sabe que deveria se posicionar. Não é só emocional, é fisiológico. Seu corpo está tentando te proteger. Mas às vezes o que protege hoje, aprisiona amanhã. O Evangelho, ele não nos chama para a gente viver com medo da opinião alheia. Nos chama para viver com ousadia, com amor e com identidade. E isso começa quando você entende. Você não foi chamada para caber em todas as expectativas. Você foi chamada para cumprir o propósito de Deus, mesmo que isso desagrade alguém. Mas agora vamos aqui a um outro ponto. Pensa comigo. O impacto da aprovação nos seus relacionamentos e na sua fé. Viver em busca da aprovação dos outros parece talvez inofensivo no começo. Você só quer ser gentil, você quer manter a paz, você quer ser vista como uma boa esposa, uma boa filha, uma serva fiel. Mas com o tempo, esse esforço ele vai virando peso. E esse peso ele começa a interferir em tudo. No casamento, você evita as conversas difíceis, só para não gerar um conflito. Você engole mágoas, cede ali o tempo todo, faz concessões que te ferem, porque tem medo de parecer insensível, ou então até de perder o afeto do outro. E com os filhos, você se sente culpa por colocar limites. Então, acaba dizendo sim para tudo, se sobrecarrega e depois se sente esgotada emocionalmente, fisicamente. E na igreja, você aceita servir em áreas que Deus nunca te chamou. Aceita agendas que não cabem mais. Você está confundindo ser bênção, com ser acessível o tempo todo. E no fundo, você já percebeu que não está sendo honesta com seus sentimentos. Mas tem medo de decepcionar, medo de ser julgada, medo de perder a imagem de mulher cristã forte e disponível. Isso não é só um desgaste emocional, é um tipo de autoabandono disfarçado de santidade. E espiritualmente, você ora, mas está sempre em dúvida se está fazendo o suficiente. Você lê a Bíblia, mas se compara com quem faz mais. Você sente que precisa merecer o amor de Deus todos os dias, como se não bastasse o que Jesus já fez na cruz. E a neurociência, ela explica por que isso nos afeta tanto. Quando você molda o seu comportamento para ser aceita, você ativa o sistema de recompensa do cérebro. A cada validação, o seu cérebro aprende assim, olha, ser quem esperam de mim igual a alívio. Esse alívio, ele se torna viciante. O problema é que você começa a viver numa espécie de personagem social. Alguém que sorri quando quer chorar. Alguém que diz está tudo bem quando por dentro grita por ajuda.
Alguém que faz e depois se ressente. Agradar todo mundo custa muito caro. Custa a sua saúde emocional, custa a sua intimidade com Deus, custa a sua liberdade interior. E você não foi chamada para isso. Você foi chamada para viver pela fé e não pelo medo da desaprovação. E vamos lá, eu vou te ensinar agora como romper com o vício da aprovação e você viver pela fé. Beatriz, tem como? Tem! Existe solução? Existe! Então vamos lá. Romper com o vício da aprovação, ele não começa com um basta no outro. Não. Começa com um sim para quem Deus te chamou para ser. Porque enquanto você viver moldando suas ações pelas expectativas dos outros, você vai viver os planos deles, não os de Deus. Então a cura começa com a consciência, com o reconhecimento. Eu estou buscando aceitação onde deveria estar buscando direção. A neurociência ela mostra que para padrões emocionais, como por exemplo o vício em aprovação, eles só são quebrados quando você introduz novas rotas de comportamento repetido, com consciência e também um reforço emocional. Em outras palavras, você precisa começar a agir com base na sua identidade e não no medo da rejeição. E aí você precisa o quê? Repetir esse novo posicionamento até que ele se torne o seu novo normal. Mas isso não se faz sozinha. Você precisa de apoio, de ensino, da palavra de Deus, de confronto com amor. Yes, é um processo. E o primeiro passo é voltar à fonte. Oh, yes! Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você longe dos aplausos? Quem é você diante do espelho da presença de Deus? A verdade é que você é filha, você é amada, você é aceita antes de fazer, de servir, de se esforçar. Então, olha só, a partir desse lugar, você começa a agir diferente. Dizer sim quando é por amor, não por medo. Dizer não sem culpa serve por obediência. Então eu estou servindo porque eu sei que esse é o correto e não por uma obrigação. Fala com mansidão, mas sem se calar quando algo te fere. Isso é viver pela fé. É deixar de ser controlada pela opinião alheia. É passar a ser guiada pela voz de Deus. E quando você vive assim, algo muda. Olha só, a ansiedade diminui, o coração desacelera, a mente ela começa a descansar. Você não precisa provar mais nada. Você só precisa permanecer. Então, se esse vídeo falou com você, se você sentiu que tem vivido mais para manter a imagem do que para viver em liberdade, então respira fundo agora, porque você não está sozinha. E você não precisa mais se perder tentando caber nas expectativas dos outros. A fé que te sustenta, ela te liberta. E é a partir dessa liberdade que você começa a viver com mais leveza, com mais clareza e mais propósito. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, eu quero te indicar uma aula que eu preparei com muito carinho. Chama Dependência Emocional, como se relacionar com maturidade. É uma aula paga, mas é acessível, onde eu explico com mais profundidade como se libertar da necessidade de agradar a todos, como construir relacionamentos que eles são saudáveis sem perder a sua essência, como que você vai se posicionar com firmeza e ainda assim manter o amor, como se conectar com a sua identidade em Deus, sem culpa e sem medo. E você ainda recebe uma apostila de apoio, recebe 2 bônus, um guia prático sobre limites, que é excelente, recebe um e-book que chama Identidade, Quem Eu Sou em Cristo. Ai, é maravilhoso. Eu leio sempre, porque ali são mensagens maravilhosas. E o link para acessar está aqui na descrição. Agora me conta,
aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você mais se anulou só para ser aceita? Ou então, qual área hoje você sente que está sendo mais controlada pela expectativa dos outros? Eu vou ler com carinho, eu vou orar por você. E se esse vídeo te tocou, então envia para uma amiga que talvez esteja vivendo ali, tentando ser o que os outros esperam, mas tem esquecido de ser quem ela é em Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui a gente caminha com fé, com coragem e com verdade. Até mais!